Você já se sentiu sozinho, mesmo estando no meio de uma multidão? Sabe aquela sensação de que ninguém está te vendo? Aquela sensação de que não tem ninguém perto de você, que ninguém te entende? Aquela sensação de quando você dobra o teu joelho e ora, parece que Deus não está te ouvindo? É um vazio tão grande que você sente por dentro, que chega a doer a tua alma. Se é assim que você chegou a este vídeo, eu te convido a ficar comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu creio que esta palavra vai mudar todo o sentido da sua vida. Esta palavra vai trazer cura para a tua alma e vai te mostrar que você não está sozinho. Amém? Fica comigo até o final deste vídeo. E se você gostar deste conteúdo, eu já te convido a curtir, compartilhar. Clica no botãozinho abaixo, se inscreva no meu canal e compartilhe para o maior número de pessoas. Muitas pessoas estão depressivas, se sentindo vazias, com a vida sem sentido e significado, que precisam ouvir esta palavra nesta manhã. Amém? Vamos lá, vamos para a palavra. A palavra do Senhor se encontra no livro de Isaías, o capítulo 41 e o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Uau! Sabe, muitas vezes a gente se sente tão sozinho. Muitas vezes a gente acha que Deus não está nos vendo. Deus não está vendo isso que está acontecendo. Você já fez essa pergunta? Eu já. Teve um tempo da minha vida que eu falei para Deus: o Senhor não está vendo isso que está acontecendo comigo. O Senhor não está vendo a dor que eu estou sentindo. O Senhor não está vendo o que fizeram comigo. Eu estava tão perdida, tão sozinha, me sentindo tão abandonada. E o Senhor colocou palavras ao meu coração. E isso foi me ajudando a me levantar. Houve uma fase na minha vida em que eu estava tão depressiva, tão para baixo, com uma raiz tão de amargura dentro do meu coração, estava tão amargurado que até o meu semblante era um semblante iracundo. Mas sabe, Deus me mostrou que eu não era aquilo que fizeram comigo. Talvez naquele momento o que fizeram comigo estava trazendo dores na minha alma, tantas dores que estava me deixando tão cega que eu não conseguia ver a mão de Deus cuidando de mim. E eu só queria parar de existir. Mas Deus, Ele colocou uma palavra ao meu coração, que se encontra também no livro de Isaías. E Ele disse assim para mim: Não vos lembreis das coisas passadas e nem considerais fatos antigos. Eis que estou fazendo uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que farei rios no deserto e caminhos no meio. E aquele dia eu pude entender que Deus estava fazendo algo novo, mas por eu ficar tão presa ao meu passado, às dores passadas, aos fatos antigos, às coisas que fizeram comigo, eu não conseguia perceber que Deus já estava derramando um rio de água viva em mim. Deus já estava preparando um caminho para mim num lugar que eu julgava sem habitação. Porque lugar ermo é um lugar sem habitação, um lugar sem vida. Então, mesmo eu estando rodeado de pessoas que me amavam, que estavam ali por mim, eu me sentia num lugar ermo, um lugar seco, sem habitação. E Deus foi falando ao meu coração e me mostrando que eu não estava só. E me mostrando que Ele tinha vida para mim. Porque rios de água viva traz vida para o lugar. Quando o rio chega num deserto, num lugar sem habitação, num lugar sem vida, ele traz vida, ele muda aquele lugar. Começa a ter vida ali, a ter peixes, a ter flores, a ficar verde o lugar. E Deus estava fazendo isso na minha vida e eu não conseguia ver por causa das dores passadas. Porque eu estava paralisada, carregando o peso do passado. Sabe, talvez você chegou assim nesse vídeo. Talvez você chegou assim com excesso de passado. Muitas pessoas falaram palavras duras para você e hoje você se sente assim, paralisada, parada, com uma dor imensa no teu coração. E você se sente sozinha, sozinho. Você se encontra tão angustiada, tão amargurada, com tanta dor na tua alma, que isso dói, te traz uma tristeza. E tudo que você quer nesse momento é que essa tristeza passe. Tudo que você quer nesse momento é que essa dor cesse. E eu tenho uma palavra para você. Se hoje, tão somente hoje, você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do teu coração, Ele vai começar a trabalhar em você.
Sabe, muitas vezes a gente acha que Deus vai chegar e fazer assim, tudo vai mudar. Não é assim que Deus trabalha, sabe por quê? Porque se Ele for nos curar de uma vez por toda, de tudo, de uma vez, a gente não suporta. Porque para curar dói. Você já se feriu e foi ao médico, para o médico dar pontos? O que ele faz primeiro? Ele abre aquela ferida. Ele lava aquela ferida, lava, limpa, tira toda a sujeira que está ali dentro. Para depois ele começar a fazer a sutura. E quando ele faz a sutura, ainda não está curado. Ele só costurou aquele lugar. E depois você tem que fazer os curativos. E todo dia você vai ali, você passa o curativo e os pontos estão ali. E depois de algum tempo é que você vai lá e ele vai retirar o ponto. Mas ainda não está curado. Por fora ficou uma cicatriz. E por dentro ainda não fechou totalmente. Você ainda sente dor no lugar. Mas sabe, com o passar do tempo, você só vai ver a cicatriz. E é tão interessante, se você já levou pontos, que se você apertar naquele lugar, você não sente mais dor. Fica um lugar como se perdesse a sensibilidade ali. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos cura. Ele vai arrancando aquela sujeira, aquela ferida. E Ele vai colocando, a palavra diz que Ele coloca um bálsamo de cura na ferida. E Ele vai nos curando. Mas ainda não está curado totalmente. Você ainda sente a dor. E é algo interessante que toda vez que você libera o perdão, toda vez que você ora e confessa ao Senhor que está doendo, é como se Ele abrisse aquilo ali, costurasse, lavasse e depois costurasse. Então é um processo. A cura é um processo. E foi assim que Deus fez na minha vida. Foi um processo que doeu. Nossa, como doeu. Teve dias que eu achei que eu não iria suportar a dor. E eu chorava, e eu passava o dia todo chorando, eu não conseguia comer. Eu cheguei a pesar 48 quilos. Mas hoje só ficou a cicatriz. E quando eu olho para a cicatriz, eu me lembro da obra grandiosa que o Senhor fez. E hoje já não dói mais. Hoje ainda tem coisas em mim que precisam ser curadas. Ainda tem coisas em mim que precisam ser tratadas. Mas Deus está tratando, Deus está curando. E hoje Ele colocou essa palavra no meu coração mais uma vez. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Uau! Deus está comigo, Deus está contigo. E todas as vezes em que eu penso em desistir, eu penso em parar, e eu acho que eu não vou aguentar, porque está doendo novamente, aconteceu alguma outra situação, Deus dá uma palavra para o meu coração, e foi assim nesta manhã. Não temas, eu estou contigo. E é esta palavra que eu quero dizer para você nesta manhã. Não temas, você não está sozinho. Não temas, você não está sozinho. O Senhor, aquele que te criou, que te formou, te ama e está contigo. Ele tem um bálsamo de cura para a tua alma. Se o Senhor permitir, amanhã eu continuo com mais uma palavra para o teu e para o meu coração. Fique na paz do Senhor e creia. Você não está sozinho.